Shabbat Shalom Haverim, Shabbat Shalom Lekulam. Estamos em mais um Shabbat para a honra, e glória Kevod do nosso eterno Criador, o nosso Hashem, o nosso Adonai, o nosso Elohá verdadeiro, nosso Elohim verdadeiro. E por conta disso, nós vamos mencionar as palavras que o próprio Eterno escreveu para Moshe lá no Monte Sinai. Lembrando essas palavras, é por conta dessas palavras, é por conta desse mandamento, dessa instrução, que nós estamos aqui para estudarmos juntos. Não tem professor aqui, tá, gente? Eu não sou mestre, não sou professor, não sou nada. Eu estou apenas transmitindo o que eu aprendi ao longo que outros aprenderam com os nossos sábios. Os nossos sábios, sim, os nossos antepassados, sim, Avraham, Yitzhak e Yaakov, Noah e outros mais, próprio Aharon, Moshe, esses são os nossos mestres. Moshe Rabbeinu, esse é o nosso mestre, como Moshe Rabbeinu chegou para o povo e disse assim: olha, daqui a algum tempo vai surgir dos nossos lombos, um profeta, profeta da vontade, de Adonai, do jeito que Adonai quer. Ele sim vai conduzir vocês para o caminho correto. Ele vai ensinar a Torá para vocês, vai ensinar as instruções, os mandamentos para vocês. Nele, ele que vocês devem seguir. Não era Davi, não estava falando Davi, ele estava falando de Yeshua HaMashiach, ok? Então, o Eterno pegou a tábua, escreveu as seguintes palavras para Moshe: nunca se esqueça disso, isso é estatuto perpétuo, ele disse para Moshe. Hazor El Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estamos aqui em cumprimento deste mandamento. Porque não adianta falar que ama o Eterno e não cumprir os seus mandamentos. É por isso que o povo que diz que ama a Deus, os Zeus Olímpicos, não cumpre mandamento. Porque eles não amam o verdadeiro Elohim, Criador dos céus e da terra. Eles amam a entidade romana. Zeus, que declinando essa palavra, nós temos a palavra Deus, Theos dos Deus. Pois bem, vamos para a Parashá. A Parashá de hoje, ela é muito interessante, porque ela traz, o nome da Parashá é um algarismo, que é o número 8, Shemini, 8, o oitavo. E nós temos aqui, o significado, Shemini Atzaret, que é assim, era o oitavo dia, então teve os 7 dias de Sukkot, e no oitavo dia eles ainda continuavam ali querendo a presença do Eterno. Então o significado de Atzeret era como se fosse assim, manter a conexão, manter aquela comunhão, estar junto, retenção, por exemplo, apego, empenho, ou seja, os dias de Sukkot, e depois eles queriam ficar mais um dia ali, que era o oitavo dia, que a Parashá Shemini vai nos trazer essas explicações, esse assunto. Então vamos direto para o texto. Eu não abri o texto ainda aqui, que incrível. Vamos lá. Levítico 9, ou seja, Vaikra 9, Vaikra quer dizer nomes, tá? Nomes, o nome do livro nunca foi Levítico, quem colocou esse nome Levítico foi a Igreja Católica, que ela mudou tudo.
o nome em hebraico é Vaikra, que significa nomes. Nomes, Vaikra, nomes. Levítico, Vaikra 9, a partir do 1. Estou puxando aqui, gente. Eu acabei começando a paraxá sem puxar o texto. Então vamos para o texto, né? A partir do 1. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Aaron e seus filhos e os anciãos de Israel. Bom, gente, está aí já o nome Shemini, né? O 8º. E disse a Aaron: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem defeito, e traze-os perante a Hashem. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, e um cordeiro de ano, sem defeitos, para holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante Adonai, e oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Adonai vos aparecerá. Então trouxe o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante Adonai. Gente, o que tinha acontecido é que tinha acontecido, redundei aí, né? Passaram-se os 7 dias, os 6 dias, né? E nada tinha acontecido. E o povo estava preocupado. Quando é que Adonai vai mostrar a sua presença de novo, né? Ou seja, a inauguração do Mishkan durou 7 dias. E no 8º, que coincidiu com o primeiro dia de Nissan, de 2449 da criação do mundo, a Shekhinah, divindade, passou a residir nele. Em cada um dos primeiros 7 dias da consagração, Moisés montou o Mishkan e desarmou novamente. Isso que conta os nossos sábios, né? A cada dia ele também oferecia os korbanot, né, os sacrifícios, as oferendas, ordenadas por Hashem. Chegou o 8º e último dia da dedicação, era Rosh Chodesh Nissan, né? Hashem ordenou a Moisés: hoje deves armar o Mishkan, mas não os desmonte novamente. Também pela primeira vez, Aaron e seus filhos oferecerão korbanot. Enviarei um fogo do céu para consumir seus korbanot. E era esse fogo do céu que o povo estava preocupado, né? Eles estavam preocupados porque o fogo não tinha descido ainda, né, sobre o altar. E disse Moisés: esta é a coisa que Adonai ordenou que fizesseis, e a glória do Adonai vos aparecerá. E disse Moisés a Aaron: chega-te ao altar e faze a tua expiação do pecado, e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou Adonai. Então Aaron se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Aaron trouxeram-lhe o sangue, e molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou à base do altar. Gente, isso é muito importante para a gente entender o que Yeshua fez no madeiro. Se a gente não compreender esses corbanotes, essas oferendas, esses sacrifícios, a gente não vai entender o que foi que Yeshua fez no madeiro por nós. E vamos ficar com a base religiosa do cristianismo, que é totalmente distorcida, né? Mas a gordura, e a base não, né? Os conceitos, né? Porque o cristianismo não tem base, né? Ele tem uma base ali, né? que é assim, salvos pela graça, né? Mas não é assim.
Aí quando você vai, aí começa, né, toda religião não tem base, não tem fixação. Verso 10. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como Adonai ordenara a Moshe. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto e seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e a queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado que era pelo povo e o degolou e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito, e fez chegar a oferenda de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou-a sobre o altar, além do holocausto da manhã. Alimento, tá, gente? Agora foi alimento, tá? A flor de farinha lá, tudo. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espádua direita Arão ofereceu por oferta movida perante Adonai, como Moshe tinha ordenado. Perceba, gente, que eles não comem os órgãos. Os órgãos dos animais eles não comem. Tá? E hoje nós vemos muita gente transgredindo isso, comendo órgãos. Por que eles não comiam órgãos? Porque os órgãos, eles guardavam o sangue dentro. Você abre um fígado, ele ainda tem sangue dentro. Então não era permitido comer os órgãos. Depois, o que a gente vê hoje, muita gente comendo, né? Buchada, bababá, sarapatel e por aí vai, essas comidas nordestinas típicas aí, né? E pelo mundo afora, né? Aqui é o que mais tem, no Brasil. Minas Gerais, por aí, né? Lá no sul. Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moshe e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória, a kevod, né, de Adonai apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante de Adonai e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Deve ter sido uma cena muito linda, né? Ao mesmo tempo pavorosa, né? Porque o poder do Eterno estava ali sendo manifestado. Né? Do mesmo jeito que o fogo consumiu o holocausto, poder consumir todo mundo. Né? E isso a gente vê, né, aqui, né, pela primeira vez depois da entrega da Torá. E aí quando a gente lembra daquela passagem lá de Elias, né, zombando de Baal e o fogo consumindo tudo, está aqui o começo de tudo isso. Os profetas, né, eles se baseavam na Torá, não tem para onde correr. E Yeshua, ele se baseava na Torá. Nenhum deles fugiram disso aqui não, dessas palavras aqui não. Todos eles cumpriram esses mandamentos. Todos. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incenso. Gente, aqui é onde chega o ponto, né, crucial da paraxá. Depois que fizeram tudo, consumiu tudo, aí os caras, né, os dois, existem as
as tradições de pensamentos, né? Um pensamento disse que eles tiveram boa intenção. Tiveram boa intenção. Vamos nós também. Já outra linha de pensamento, né, diz o seguinte, que eles pensaram o seguinte: Moshe e papai, e Aaron, não vão viver para sempre, né? Eles vão morrer. E quando eles morrerem, nós somos os homens que vamos, digamos assim, reinar, que vamos conduzir esse povo, né? Então vamos aparecer. Eles quiseram aparecer, né? Quiseram aparecer. Aí assim, tem a bebida, né? Tem o fato da bebida, que a gente vai ler o texto, tem o fato da bebida, né? Mas não foi a bebida, não foi porque eles tomaram vinho, mas depois o Eterno disse assim: olha, eu não quero que ninguém vá fazer o serviço depois que beber vinho, porque aí o cara pode ficar meio, né, maroado, como diz o Matuto, né? E aí não fazer as coisas direito. É proibido a partir de hoje tomar vinho e servir as ordenanças no Mishkan. Então vamos ao texto. Então, o que os caras queriam? Os caras queriam aparecer para todo mundo. Nós somos os caras, né? Só que o Eterno não mandou fazer aquilo. O Eterno não mandou. E aí eu vou contar uma midrash interessante sobre isso, né? Muito interessante, que explica isso aqui. Porque o Eterno não deixou eles vivos. E os filhos de Arão, Nadab e Abihu, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo, diz fogo estranho, perante Adonai, o que não lhes ordenara. Ou seja, o fogo se tornou estranho porque não existia essa ordenança, não. Tinha que ter a permissão do Eterno. Então, para o Eterno aqui ali é estranho. Hoje, o que esses caras estão fazendo? E entraram no Mishkan, né, na tenda da congregação. Então saiu fogo de diante de Adonai e os consumiu. E morreram perante o Adonai. Gente, os sábios dizem que esse fogo só entrou pelas narinas deles. Consumiu eles por dentro. As vestes sacerdotais continuaram intactas, tanto que puxaram eles para fora, né? Vamos lá. E disse Moshe a Aaron: isto é o que Adonai falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Aaron calou-se. Aaron não gostou muito, né? Os filhos morreram, né? E Moshe chamou a Mihael e Elzafá, né, filhos de Uziel, tio de Aaron, e disse-lhes: chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moshe dissera. Gente, interessante é que não foi sacerdote que tirou eles lá, né, do Mishkan, né? Não foi sacerdote, foram pessoas comuns, né? E Moshe disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que Adonai acendeu. Ou seja, eles foram proibidos de fazer luto. Permaneça aí. Não fazer luto não. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção de Adonai. E fizeram conforme a palavra de Moshe. Deixa eu trazer aqui uma curiosidade, gente.
Eu vou falar logo agora. Né? Bom, finalmente o fogo da Shekhinah apareceu, a nação inteira testemunhou. Né? Um pilar de fogo desceu do céu. Né? Quando o povo presenciou isto, todos rejubilaram, caíram sobre a face e louvaram a Hashem. Era sinal de que Hashem os tinha perdoado do pecado do bezerro de ouro. Né? Pronto, vamos lá. Aaron tinha 4 filhos, e os 2 mais velhos, Nadab e Avihu, não apenas eram queridos, mas dotados de atributos excepcionais. Eram tão virtuosos que se qualificavam como futuros líderes. Sua grandeza estava implícita em seus próprios nomes. Nadav significa que era apto à nobreza, que vem de Nedivut, né? E Avihu implica que era merecedor de tornar-se pai do povo judeu, Av, né? Seu nível, né, assim, de contato com o Eterno, né? Ele diz aqui espiritual, mas não pode aplicar a palavra espiritual aqui, porque é uma palavra grega. Né? Então, o nível de comunhão melhorou, né? De comunhão, não somente era bem cotado por outros, mas eles próprios estavam cônscios disso. Né? Andando atrás de Moshe e Aaron, Nadav comentou com Avihu: quando esses 2 anciões finalmente partirão deste mundo, para que possamos assumir a liderança da comunidade? Isso não está, né, gente? Isso aí é pensamento dos sábios. Hashem respondeu logo. Hashem ouviu o pensamento dos caras, né? Então disse assim: logo veremos quem enterrará quem. Então, gente, não presuma o futuro. Diga como Yaakov Hatzadik, né, que chamam de Tiago, doutor Tiago, o nome dele era Yaakov, escreveu lá a carta. Ele disse assim: Emitse Hashem, Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir. O ontem já passou, não tem como mudar. Vivemos o hoje, cada dia um atrás do outro. Vivemos o hoje. O amanhã não nos pertence. Não compete a nós prever o amanhã ou dizer faremos isso, faremos aquilo. Não. Se assim o Eterno permitir, faremos. É assim que Tiago ensina. E está na Torá. Yaakov Hatzadik, Tiago, ensina a Torá. Viu, cristão? Começa a aprender a Torá, porque o evangelho que te ensinaram está distorcido. Não ensinaram você a cumprir mandamento. E Yeshua disse: aquele que não cumpre mandamento não estará no mundo vindouro. Então o Eterno disse assim: então vamos ver quem enterra quem. Né? Nadav e Avihu eram tzadikim, sem problema, eles eram justos. O significado de suas palavras era: Moshe e Aaron são velhos e certamente morrerão logo, então seremos convocados a assumir a liderança. E quem sabe se somos aptos? Os sábios frasearam o comentário de maneira tão drástica para indicar que, quando se referiam ao seu futuro papel de líderes da comunidade, havia uma certa falta de humildade em seu modo de se expressar e na sua atitude. Nadav e Avihu são punidos por oferecerem incenso. Né? Juntos com as demais pessoas, Nadav e Avihu viram um fogo vindo do céu, descer sobre o altar, no pátio, e queimar os korbanot. Enquanto todos se alegravam, Nadav e Avihu ficaram desgostosos. Inveja. Sentiam-se que desejavam aproximar-se mais de Hashem e que simplesmente ficarem parados observando um fogo miraculoso que descia do céu. Queriam levar o seu próprio corban para expressar o seu amor. Também esperavam que, ao oferecer um corban adicional, Hashem revelaria ainda mais a sua Shekhinah. Esse é o pensamento do judeu, né? Sem conversar com o outro, Nadav e Abiú tiveram a mesma ideia. Cada um pensou: de todas as oferendas, o incenso é o mais sagrado, e das sessões do Mishkan, o Kodesh
HaKodashim é o mais santo, por isso o maior dos presentes para Hashem será oferecer-lhe incenso no Santo dos Santos. Gente, os caras foram oferecer incenso lá dentro da arca do Santo Santo. Imagina. Nadab e Abiú também decidiram que seriam corretos levarem seu próprio fogo para o altar. Inferiram esta halachá, essa instrução, do versículo de Vaikra 1:7, e os filhos de Arão, os Kohanim, devem atear fogo sobre o altar, como ambos, leu na paraxá anterior, porém formularam a halachá sem consultar a Moshe. Como ambos eram sábios de Torá, deduziram que é uma mitzvah colocar fogo sobre o altar, apesar do fogo de cima. O desejo de Nadav e Abiú era bem intencionado. Tinham certeza que Hashem ficaria feliz com este presente especial neste 8º dia da consagração do Mishkan. Entretanto, cometeram um erro. Tinham tanta certeza de que Hashem ficaria satisfeito que não perguntaram a ele, através de Moshe, que seriam estes, que seria este incenso, Nem ao menos pediram a opinião do seu pai, Aharon. Ele certamente os teria impedido. Ou seja, os caras se acharam, Assim que Nadav e Abiú resolveram oferecer seu próprio fogo, colocaram sua decisão em prática. Cada um pegou uma frigideira, atearam fogo, colocaram incenso e a puseram sobre o altar. Talvez eles não tivessem ousado entrar no Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Mishkan, onde até mesmo o sumo sacerdote só pode entrar uma vez por ano, que é no Yom Kippur, se não tivesse bebido vinho antes, ou seja, os caras ficaram maruá. Estavam zen. Nós somos os caras. Vamos lá. Porém, após beberem e ficarem empolgados e não hesitarem ao entrar no Santo dos Santos, ofereceram incenso. Quando Hashem viu que eles faziam a avodá, o serviço que ele não havia ordenado, disse: se os deixar escapar impunes, agora outros judeus pensarão, ou outros hebreus pensarão que também podem entrar no Kodesh HaKodashim e oferecer seus próprios korbanot. Gente, Kodesh HaKodashim é santo dos santos, tá? Kodesh, santo. Kadosh, santo. Ha, artigo definido. Das, A-O-A-O-Ais, artigo definido. Então, Kodesh HaKodashim, santo dos santos. Ha-dos. É por isso que lá no Novo Testamento erraram feio e erraram de propósito para induzir o povo ao erro. Colocaram o Espírito Santo. Espírito não existe em hebraico. Tá? É Ruá, e a expressão em hebraico é Ruá Ha-Kadosh, Kodashim, Ruá Ha-Kadosh, Ruá, sopro do santo, o sopro do separado. Não existe espírito, tá? É sopro, Kodesh, santo, Kadosh, santo. Depende da variação aí. É melhor que Nadav e Abiú morram do que os judeus acreditem que o Mishkan é um lugar onde podem fazer sua própria avodá quando bem entenderem. Nadav e Abiú haviam sentido o ímpeto e necessidade de uma contribuição própria para expressar seu amor por Hashem. Tão bonzinhos, caras. Apesar de sua motivação pura, o fogo celestial surgiu do Santo dos Santos e consumiu-os. Contudo, ocorreu um milagre, um mérito de sua imensurável virtude, e o fogo que entrara pelas suas narinas consumiu apenas suas almas. Aquilo que eu falei, Enquanto as vestes de corpos permaneciam intactos. Devemos salientar que a punição drástica instantânea de Nadav e Abiú era um sinal de sua inferioridade, mas, ao contrário, de sua elevada virtude. Quando
uma mulher lava duas camisas, uma branca e a outra colorida, esfrega a branca com mais cuidado que as coloridas, né? Não porque esteja mais manchada, mas porque a menor manchinha sobre tecido branco aparece. Contudo, manchas não são tão aparentes no tecido colorido. Não é verdade, né? A alma do tzadikim se parece com uma roupa imaculada branca. Isso nós vemos lá, né? Yeshua faz essa comparação, em Apocalipse, né? Em Revelação também tem essa comparação. Sua pureza a torna vulnerável a qualquer mácula, né? Ou mancha. Assim sendo, uma ofensa geralmente encontrar em pessoas comuns aparecer algo calamitoso no refinado caráter de um tzadiki, exigindo correção imediata. Tzadikim são amigos íntimos do Todo-Poderoso, por isso espera-se que sejam 100% livres de erros. O Kiddush Hashem, né, a santificação do nome do Divino, alcançado, né, através da morte de Nadav e Avihu. De qualquer forma, a morte dele serviu para santificar o nome de Hashem. Assim que Aarão soube da sua morte de seus filhos, começou a soluçar. Ai de mim, lamentou-se, né, pois eu e meus filhos pecamos. Não é como você está dizendo, acalmou Moshe, né? Hashem indicou-me já no Monte Sinai que seu grande nome seria santificado no Mishkan através de um de seus amigos íntimos. À época pensei que ele se referia a você ou a mim, contudo agora percebo que a grandeza de seus filhos ultrapassa a nossa. Morreram devido ao seu nível superior de aproximação com Hashem. De que maneira a morte de Nadav e Avihu santificou o nome divino? A resposta pode ser melhor compreendida através do seguinte exemplo. A coroação do novo imperador era eminente. Essa era a midrash que eu queria contar, tá, gente? A multidão se aglomerava no jardim e pátios reais para assistir o grande espetáculo do imperador subindo as escadas e, pela primeira vez, tomando seu lugar no trono recém-construído. Então, para espanto de todos, aconteceu o inacreditável. Um dos nobres, figura pública e amigo íntimo do imperador, subiu ao trono e sentou-se. E, à guisa de brincadeira, colocou a coroa sobre a própria cabeça. Moshe fez isso quando era pequeno, né, com a coroa do faraó. O jovem regente, sem hesitar, chamou sua guarda armada, pena capital, sem mais demora, ordenou. Se for leniente agora, outros seguirão seu exemplo. Está vendo? Exatamente. E o povo observou em respeito e silêncio como o transgressor foi levado embora para a morte. Este acontecimento ficará para sempre na memória das pessoas, uma demonstração do poder e autoridade do rei. Similarmente, o Todo-Poderoso disse, se relevar os atos de Nadav e Avihu, outros os imitarão. Não posso deixar que minha honra seja manchada. Nadav e Avihu perderam porque subverteram as ordenanças do santuário. O povo ficou impressionado com a severidade da punição. Demonstrava que Hashem não permitia qualquer modificação ou inovação do seu serviço. O Kiddush Hashem, né, assim foi a lição para jamais ser esquecida de que as leis da Torá são eternas e imutáveis, não sujeitas à manipulação por seres humanos, apenas um caminho para aproximar-se do Todo-Poderoso, subjugação total e absoluta à sua vontade. Gente, o que é que a gente... Vamos levar para os escritos Nazarim agora isso. Está Kefa, né, lá recebendo as doações e chega quem? Safira, né, e... Como é o nome do outro lá? Esqueci, né? Esqueci o nome do outro, tá? Mas vocês sabem do que eu estou falando, os dois lá, o casal, né? E aí eles chegam para oferecer lá, né? Não tinha problema nenhum se eles dissessem, a gente vendeu por 1.000 e a gente só quer dar 10. Ok, beleza, me dá os 10. Mas não. A gente vendeu por 100, por isso que a gente só pode dar 10. Não estou falando aqui de dízimo não, tá, gente? Eu estou falando de oferta. Só coloquei os números para entender. Vou mudar. A gente vendeu por 1.000,
mas a gente só quer dar 50. Né? Vendeu por 1.000 a propriedade. Né? Mas aí chegaram para Kefa e disseram assim, a gente vendeu por 100, por isso que a gente só pode dar 50. Mentiram. Ou seja, em pleno manifestar da ruá do Eterno, sopro, Pentecoste, tudo palavra grega, né? Estava muito assim próximo, né? O povo estava jubilando por ter recebido, né, a presença divina, a ruá, e ter falado em línguas que eles não compreendiam, né? Não é língua estranha não, tá, gente? Língua de outros países. Mas aí que eles não compreendiam e acabaram compreendendo, porque a ruá do Eterno fez eles compreenderem línguas que eles nunca tinham estudado. Né? E aí, a ruá do Eterno estava ali pairando sobre aquele ambiente e os caras chegam mentindo. Aí, Pedro, Kefa, né? Shimon Kefa, teve que intervir na história. A ruá do Eterno mostrou para ele que eles estavam mentindo, revelou a Kefa, estão mentindo. Aí, por que vocês tentaram mentir para a ruá do Eterno? Para a presença do Eterno, para o mover, entendeu? Porque o ruá é sopro, é mover. Isso aquilo ali era um movimento de caridade. Aí os caras aproveitam o mover do Eterno para mentir, que os homens fazem hoje. Só que aí não tem mais mover do Eterno, não. Eles simplesmente se apossaram da palavra, né, e mentem, né, descaradamente. Não tem mover do Eterno, não, nas palavras desses homens, não. É só mentira, 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 mentira. E estão mortos. Mas ali tinha que dar exemplo, porque era o início de tudo. O início de tudo. Né? Ou seja, mesmo a ruá que habitou no Mishkan, né, 50 dias após eles terem saído do Egito, habitou ali, presença no Sinai, né? Essa mesma ruá habitou ali 50 dias depois, em Jerusalém, junto com o povo, a comunidade que Yeshua tinha construído, tinha edificado. Comunidade, tá? Não é igreja não, é comunidade. Igreja é outra palavra pagã. Né? Não tem no hebraico não. Comunidade, carralo, comunidade. Então, tinha que dar exemplo. Vocês estão aproveitando o mover do Eterno para mentir. Pum! Morreu. Aí chega ela, né? Ananias, lembrei o nome dele. Ananias e Safira. Ananias, pum! Morreu. Aí daqui a pouco chega Safira com a mesma mentira na cabeça, porque combinaram, né? Feito testemunha falsa que combina para condenar o coitado lá no julgamento. Foi o que fizeram com Yeshua, né? Testemunha falsa. As testemunhas eram falsas que condenaram Yeshua. Aí dizem que foi os romanos que matou Yeshua. Não, não foi o romano, não. Quem matou foi o sacerdote. Os sacerdotes deram o alvará, né, para o cordeiro ser sacrificado. Só podia ser um sacerdote. Não foi Pilatos que condenou. Né? Sacerdote que deu o alvará. O cordeiro é apto para o sacrifício. Aleluia. Então, houve um exemplo ali na comunidade que Yeshua tinha acabado de edificar. Ninguém vai mentir aqui, vai aproveitar o mover do Eterno para mentir, não. Aí, Safira também, buf, tá aí os homens que sepultaram teu marido e vai te sepultar também. Pss, pega o beco. Né? Pois bem, gente, vamos voltar para o texto, né, da Torá, das Sagradas Escrituras. Eu parei no 10:8. Vamos voltar. Entendemos aí o que foi que aconteceu com Nadab e Avihu. Né? Simplesmente os caras se acharam. E falou Adonai a Aaron, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Agora que ele vem dizer isso, gente, por conta do que os caras fizeram. Os caras beberam, estavam alegres, né? Cheio de esquequel, e aí foram fazer. Aí o Eterno disse: ó, por conta disso vocês não bebam, que é para vocês não fazerem besteira durante o serviço.
É a mesma coisa de beber e dirigir, gente. A mesma coisa de beber e dirigir. Vai fazer besteira. Entendeu? Se na nossa lei você não pode beber e dirigir, imagine para fazer o serviço do Eterno. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Foi proibido. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Esse versículo é bem forte. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que Adonai lhes tem falado por meio de Moshe. E disse Moshe a Aaron e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, que lhe ficaram: tomai a oferta de alimentos restantes das ofertas queimadas do Adonai e comei-a, sem levedura, junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, a comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas de Hashem, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espádua da oferta alçada. Comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para oferecer por oferta movida perante Adonai, o que será por estatuto perpétuo perante ti e perante teus filhos contigo, como o Adonai tem ordenado. E Moshe diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já foram queimados, portanto indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar. E Moshe diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já foram queimados. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que fizeram, dizendo: por que não comeste a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima. E Elohim deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante de Adonai. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias ter comido no santuário, como tenho ordenado. Então disse Arão a Moshe: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante Adonai. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesse comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos de Hashem? Quer dizer, Arão estava muito triste ainda por ter perdido os 2 filhos, né? Então essa foi a desculpa que ele deu. Será que Hashem ia aceitar? Né? E Moshe, ouvindo isto, deu-se por satisfeito, ou seja, realmente eu errei, né? E esqueci dessa ordenança. Né? E falou Adonai a Moshe e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Deixa eu buscar uma coisa aqui, gente. Deixa eu ver até onde vai. Vai até o 47. Então, a gente tem 47 versículos para comentar ainda. Vai falar dos animais. Essa parte dos animais é muito boa. Tá? Vamos lá. Vou ser bem rápido. E falou Adonai a Moshe e a Arão, dizendo, falou aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo.
E o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. E o lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, ou seja, formam dedos, né? Mas não rumina, né? Este vos será imundo, ou seja, o porco tem a unha fendida, mas não rumina. O lebre não tem a unha fendida, mas rumina. Tem que ter as duas, né, leis, né, digamos assim, né, as duas instruções, né, essas duas ordenanças. Se não tiver, não serve. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares, nos rios, todo o réptil das águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ô, gente, a questão do peixe é o peixe de couro, né? Não pode o peixe de couro, aí vem aí o tubarão, vem a baleia, né, que não tem barbatana, né? O golfinho, né, que são de couro, tem alguns peixes de couro, né? Não tem escamas nem barbatanas, não pode, só com escamas e barbatanas. E o réptil, ele inclui o réptil aqui, gente, porque os sábios acham que ele faz referência à serpente, tá? São famílias da serpente, então por isso que ele tirou todo o réptil, aí o povo come aí preá, come rã, come cobra, né? Come um monte de rato, come tudo. O Japão chinês, por exemplo, nossa. E não tocar em cadáver. Essa questão do cadáver, gente, eu imagino que seja para não criar epidemia, né? Quando você pega uma coisa imunda, né, aquilo tem bactéria, então aí o cara ia para o arraial, né, pegou, não, fica fora do arraial, até a bactéria ser eliminada dele. A mesma coisa com a roupa, quer ver? Das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso e o chofrango, e o milhano e o abutre, segundo as suas espécies. Ou seja, gente, são aves de rapina, né? Aves que caçam. Todo o corvo segundo a espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Morcego é rato. Todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Inseto que voa, que anda sobre 4 pés. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós comer. Mas isto comereis de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar como elas sobre a terra. Aí vai entrar o gafanhoto, né? Deles comereis. Estes, a lucosta, segundo a sua espécie, o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós uma abominação. E por este sereis imundo. Qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo que não rumina vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, que vos será por imundo, qualquer que tocar nos seus cadáveres, será imundo até a tarde. E os que lavar
levar os seus cadáveres, levará as suas vestes, e será imundo até a tarde, eles vos serão por imundos. Gente, os que levaram os seus cadáveres, ou seja, de repente o animal morreu, o cara tem que retirar ele para algum lugar, né? E aí ele fazia esse serviço, mas tinha que ficar nessa quarentena aí, né, até a tarde, né? Aí o termo quarentena não se encaixa, né? Mas ficava de castigo ali até a tarde, como observação. E o que levar. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre terra. A doninha e o rato e a tartaruga, segundo a sua espécie. E o ouriço, cacheiro e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a topeira. Estes vos serão por imundo dentre todos os répteis. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair alguma coisa deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou vestes, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será posto na água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Gente, até a tarde aqui, até a noite, tá? Então, se até a noite, só no outro dia é que a coisa, né, podia ser tomada de volta. Então, quando ele diz até a tarde, até a noite. À noite o cara vai dormir, né? Até a tarde, ou seja, até o começo do dia. Né? Tem que passar um dia todo, ou seja, 24 horas. Todo o alimento que se come sobre o qual cair água e de tais vasos será imundo, e toda a bebida que se bebe depositada nesses vasos será imunda. E aquilo sobre o que cair alguma parte de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão por imundo. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar o seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se vai semear, será limpa. Mas se for deitada sobre a semente, e se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Comer. E quem levar o seu corpo morto levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será imundo, não se comerá. Todo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, não comereis, porquanto são abominação. Emboar, né? A lagarta. Não vos façais abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para não seres imundos por eles. Porque eu sou Adonai, vosso Elohim, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arraste sobre a terra, porque eu sou Adonai, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Elohim, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Estas são as instruções dos animais, e das aves, e de todas as criaturas viventes que se movem nas águas, e toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se pode comer e os animais que não se pode comer. Gente, quando ele faz aqui, que ele diz aqui imundo e o limpo, eu creio que é para fazer diferença entre as nações, né? Porque as outras nações comiam de tudo, né? Que não prestava. Então vamos lá. Terminou o texto, né? 11:47. Moshe chamou os primos de Nadav e Abiú
e os Leviim, né, Michael e Etzafã, né, aqui estou dizendo os nomes em hebraico, ordenando que removessem os corpos do Mishkan. Não encarregou os filhos de Aaron, Elazar e Itamar, para esta tarefa, pois foram consagrados naquele mesmo dia. Seu status no dia da consagração é comparado ao sumo sacerdote, que é proibido de profanar a si mesmo para enterrar um parente próximo. A Torá precede as leis ou as instruções de Yom Kippur contando a morte de Nadav e Abiú, para sugerir um paralelo entre a morte de um tzadikim e o caráter do dia mais sagrado. Da mesma forma que o Yom Kippur expia nossos pecados, assim a partida de um tzadikim deste dia, deste mundo, a expiação para toda a comunidade. Gente, aqui é o Yom Kippur, eu creio que a gente não precisa fazer mais, tá, gente? Porque Yeshua disse que Yom Kippur é toda hora. Basta a gente entrar no quarto, se ajoelhar, né, e pedir perdão. Se quer fazer esse ritual de Yom Kippur uma vez no ano, eu não vejo problema de se fazer. Mas que Yeshua, ele nos garantiu como ele é o Cordeiro, o único Cordeiro verdadeiro. A gente não precisa mais oferecer cordeiros, então não precisa mais desse dia de Yom Kippur. Qualquer dia pode ser Yom Kippur. Basta você ter consciência do seu pecado e aceitar o sacrifício de Yeshua como o cordeiro que, entendeu? Está entendendo o que foi o cordeiro? Está entendendo? Ele não é esse negócio de graça. Ah, graça, não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Mas ele nos libertou. Tá? Ele é o cordeiro verdadeiro. Aharon e seus filhos remanescentes não podem lutar-se pelo falecido, a gente já leu. O Kohen não pode entrar no Mishkan após beber vinho, a gente já leu. E aqui tem um negócio interessante, né? Porque o Kohen está proibido de realizar o serviço após ingerir bebidas alcoólicas, né? A inebriação produz essas três deficiências. Isso aqui é interessante. Torpor, né? Confiança excessiva e redução da clareza mental. O Kohen deve estar de posse de plena capacidade mental ao realizar o serviço. A proibição de beber um revit de álcool também se aplica a alguém que precisa tomar uma decisão haláshica. Legal, teme-se que sua mente não esteja clara após ingerir alguma bebida inebriante. Nossos sábios advertem, como regra geral de conduta, a manter hábitos moderados ao beber. Paulo fala sobre isso também, né? Que o homem que for, né, ajudar ali na comunidade não seja dado a muito vinho, né, que está acontecendo lá em Corinto. O caráter de uma pessoa pode ser avaliado através de 3 critérios, né? Becossô, né, observando seus hábitos de beber. Bequissô, né, através da maneira como conduz os negócios, se é ou não honesto, como gasta o dinheiro, se faz suficiente caridade e assim por diante, né? E becaçou através de seu temperamento, observando quando se destempera, ou seja, tem gente aí que é a maior santidade quando chega lá no curral, né, no templo religioso de pedra. Aí quando chega em casa, palavrão, bate na mulher, bate nos filhos, né? Muquirana, mesquinho, mão de vaca, por aí vai. Moshe erra ao consultar, né, no resultado da raiva, né, até o Moshe, né, ele né, vamos ver a resposta de Aharon, né? Aharon respondeu, né, para Moshe, porque você não comeu, blá, aquilo lá, né? Meu bom irmão, não fique zangado conosco, uma grande tragédia nos aconteceu hoje, né? Meus 2 filhos morreram, pensei que num dia de luto não me fosse apropriado comer a carne de um corban. Essa instrução que Hashem me ensinou.
que proíbe o Kohanim de comer dos korbanot durante seu luto. Você está certo. Conhecia Halachá e se comportou corretamente enquanto eu errei. Foi o que Moshe disse para ele, né? Por que Moshe errou? Né? Foi uma consequência de ter ficado irado. A raiva é punida com esquecimento, porque a raiva e a arrogância causam a perda de sabedoria da Torá. Um coração da pessoa não pode conter egoísmo e a Shekhinah ao mesmo tempo, pois os dois são a antítese um do outro. Se a raiva ou a arrogância motivada pelo egoísmo tomar posse do coração, a Shekhinah parte. Entendeu, gente? Então a pessoa quando fica com raiva, ela se esquece. Se esquece. E aí é melhor baixar, contadinho até 10, por aí vai. Né? A Kashrut e as leis dietéticas, né, que a gente acabou de ler, são os animais. Isso aqui é muito importante, gente, que eu uso, a questão dos animais. Né? A Torá descreve os sinais pelos quais pode-se distinguir um animal permitido de um não permitido. O Todo-Poderoso decretou que apenas os animais com as duas características seguintes são cachê. Primeiro, os cascos são completamente fendidos. Alguns animais possuem cascos parcialmente fendidos, mas unidos na parte inferior. São não cachê. Os cascos devem formar duas partes distintas, com duas unhas. Né? São ruminantes, isto é, após engolirem a comida, regurgitam e a mastigam novamente. Não possuem os dentes superiores da frente, mas têm 4 estômagos. Ao invés de mastigar bem a comida, cortam-na toscamente. A comida desce para o primeiro e segundo estômago, dali volta para a boca. Então é mastigada, né, corretamente, e em seguida é comida desde até o terceiro e finalmente o quarto estômago ela é ingerida. Né? Ou seja, a Torá enumera os 10 animais caché na paraxá de Re'ê. A gente vai chegar lá ainda, tá, gente? Re'ê, é em Devarim 14:5. Mas a gente vai aqui adiantar alguma coisa, porque é muito importante isso. O Shô, né, que é o boi, o Se, que é vacim, que é o carneiro, o Seizim, que é a cabra, né, o Ayal, que é a gazela, o Tisvi, que é o veado, né, o Yahmur, o antílope, Arco, cabra selvagem, Dishon, né, camurça, So, boi selvagem, e Zeme, girafa. Estes são as traduções padrão dos nomes dos animais. Todavia, as definições de alguns são discutidas pelos comentaristas, tá? E não tem certeza da acurácia de algumas traduções. Não determinamos a identidade de um animal e, portanto, se é ou não cachê, pelo seu nome em qualquer idioma. A identidade é determinada pela ininterrupta tradição que começou com Moshe. A Torá nos adverte a não comer animais que, apesar de possuírem umas das características de pureza, faltam-lhes a segunda. São eles o gamal, camelo, né, que rumina, mas não tem um casco fendido, a chafã, coelho, né, o arnevet, o lebre, e o chazi, o porco. Né. Aí a coisa interessante é agora. Será que Moshe Rabinu era um zoólogo ou caçador que conhecia a anatomia detalhada das escrituras acima, das criaturas acima, perdão, e pode declarar sem sombra de dúvida que nenhum outro animal no mundo possuía sinais de pureza? De fato, até hoje, nenhum outro animal, além dos 10 mencionados na Torá, foram descobertos. Portanto, isto é prova irrefutável da divindade da Torá. Ninguém, a não ser o próprio Todo-Poderoso, que criou todos os animais, poderia classificá-los como ele fez na Torá. Entendeu, gente? Porque quando Moshe classificou esses animais, eles viviam naquela região ali. Os outros continentes não eram habitados ainda.
Eles não conheciam. E poderia existir outros animais nos outros continentes que são separados por mares. Mas até hoje, 2.500 anos depois, por aí, né, nós temos a certeza, né, depois do mundo inteiro ter sido explorado, a Terra toda ter sido explorada, ainda não se encontrou outro animal, né, além desses 10, que possua essas duas características para ser cachê. Ou seja, o Eterno que os criou sabia que não existia outro. Então nós podemos aqui concluir, né, a veracidade e a divindade escrita pelo próprio Eterno da Torá. Agora, se você pega a Torá e chama de velha e joga ela no lixo e vai viver a graça, é um problema seu, meu amigo. A verdade está aqui, tá bom? E a verdade vos libertará. Foi isso que Yeshua falou, né? Nós terminamos a paraxá aqui, né, com como é que eu posso dizer? Com esse engrandecimento que fizemos da Torá, que é a palavra do Eterno, né? Com essa exaltação da Torá, porque ela tem que ser exaltada mesmo, porque ela é a palavra falada do Eterno, né? Ela é a expressão do Eterno para o homem, né? Terminamos um Shabbat Shalom para você e vamos recitar Berikat Kohanim para terminar a nossa paraxá, né? Yevarechecha Adonai feish mirecha, Yair Adonai panavelecha, viruneka, Isa Adonai panavelecha, veyatzelecha, Shalom. Shabbat Shalom a todos, né? Espero estar com vocês na próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Emitse Hashem, né? Amém. O Eterno é Rei fiel. Elohim Melech Ne'eman. Elohim é Rei fiel. Até o próximo. Shabbat Shalom.